Na reta final da eleição, som e imagem na Jovem Pan, direto para Brasília. Bom dia, José Maria Trindade. É isso, muito bom dia, Tiago, bom dia a todos. Olha, Tiago, ninguém sabe quem será o próximo presidente da República, né? Mas ontem o governo se reuniu e o presidente Michel Temer determinou que qualquer que seja ele deve ser muito bem recebido. Todos os dados do governo já foram reunidos e nós anunciamos aqui várias vezes esta preocupação e essa ação do governo, e hoje será instalado oficialmente este centro, né? E lá estarão dados de projetos, economia do governo e até um levantamento completo sobre violência em todo o país e ainda a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. Este centro vai funcionar com a equipe do próximo presidente da República. Se houver agora uma definição no primeiro turno, já começa imediatamente. Se não, é logo depois do segundo turno. Como funciona? A equipe do atual governo vai mostrar a equipe do futuro governo como está cada setor. E aí, no local aqui determinado pelo governo, que será a área do Banco do Brasil, a área de treinamento do Banco do Brasil, o próximo presidente da República pode, inclusive, elaborar projetos a serem adotados já antes mesmo da posse. O presidente Michel Temer está disposto a adotar medidas para o futuro presidente da República, inclusive apoiar no Congresso Nacional propostas de reforma constitucional, como a reforma da Previdência e reforma tributária. A dificuldade é saber se esse apoio do atual governo para o futuro vai adiantar alguma coisa, né? Que o próximo chega com força total. Professor Vila. Se você não me falasse do Temer, eu até esquecia que ele era presidente. Estava esquecendo, nem sabia mais que ele era o presidente do Brasil, que ele sumiu, né? Ninguém tá nem aí. E professor, continua. Eu já tinha até esquecido. Nada mudou, né? Nada mudou. Carlos Marum, tô com saudade do Carlos Marum, por exemplo, né? Caramba, falta das entrevistas pra gente, a gente conversar com o Carlos, esquecemos o Carlos Marum. Agora, ele não vai ser resolvida a eleição no primeiro turno, vai ser no segundo turno, e aí tem esse processo de transição, que é um processo de transição, nós republicano, tem, independente de quem ganhe, independente de quem seja o presidente da República, tem de fazer a transição permitindo o conhecimento de todos os dados, para que a partir de 1º de janeiro, né, assuma e possa governar, quer dizer, isso faz parte, quase já faz parte da tradição brasileira, e isso é algo muito saudável, né? Olha, antes era apenas uma concessão do presidente da República, né? Depois esse assunto foi regulamentado e já está legal. Eu conversei com Luiz Roberto Ponte, que é o ex-ministro-chefe da Casa Civil no governo José Sarney, que me contou a transição ali do Sarney para Collor. E ele me revelou, fez uma revelação nova na história do Brasil, de que logo depois da eleição do Collor, o então ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, discutindo transição, levou ao então presidente José Sarney a ideia de transferir o governo para Fernando Collor antes mesmo da posse. E isso já tinha acontecido, inclusive, no governo Alfonsín, na Argentina. Então, todo mundo concordou ali, o ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Roberto Ponte, que era deputado, né, e se transformou em ministro de José Sarney, o ministro Maílson da Nóbrega, que fez a proposta, a inflação já estava ali acima de 80%, segundo o deputado Ponte, era também uma ação de Sarney para ajudar no governo Collor, aumentando preços e fazendo um equilíbrio no governo, mas aí os militares chegaram para o presidente Sarney e disseram: olha, isso aqui é uma missão, nós temos que ir até o fim, não vamos entregar antes não. Só por isso que não houve uma troca antecipada de governo. São histórias que ficam aqui nas transições. Não foi uma transição tranquila esta do Sarney para o Collor, não. Agora, Zé Maria, é importante que haja essa discussão toda da equipe econômica, porque a economia está num momento muito delicado. Você citou a época do governo Sarney, talvez tenha sido a última transição das mais difíceis, como vai ser agora também. É preciso se detalhar muito bem a situação de contas públicas, baixo nível de investimentos. Agora, chama atenção, assim, no caso de Bolsonaro, há um porta-voz principal, que é Paulo Guedes, que deve dominar toda a área econômica, inclusive, possivelmente sendo ministro da
da Fazenda e também do Planejamento, talvez um super-ministro da Economia. Agora, na campanha de Fernando Haddad, eles não têm deixado muito claro qual seria a tendência. Há uma cartilha, tem vários economistas, inclusive nós entrevistamos um deles, mas você não tem um protagonista, não tem uma ideia do que seria exatamente essa proposta para a economia. Inclusive se especula a possibilidade de Haddad, no caso dele vir a ganhar, dele ter uma postura diferente da que tem sido colocada nessa cartilha, que ele teria uma posição um pouco mais ortodoxa. Então é uma transição complicada nos dois casos, mas eles devem conversar no segundo turno, confirmando o que está sendo sinalizado nas pesquisas eleitorais. Né? A tendência é essa mesmo. Ele vem brigando com os setores tradicionais do governo, uma indicação de que o governo dele será mais para o lado da definição econômica e nada desse petismo que foi emplacado antes. Denise, a impressão que eu tenho é de que o PT não sabia que iria para o segundo turno e muito menos que disputaria a presidência da República. O descuido é total. Não há realmente uma equipe forte para definir rumos de governo e eu sinto também que não houve uma preparação lógica, coerente para os palanques regionais. E é por isso que eu acho que a ideia inicial do PT não era disputar o segundo turno e muito menos a presidência, sim fazer ali uma coligação com talvez Ciro Gomes, e é por isso que o Ciro Gomes está irritado, porque pensava que isso aconteceria. Ô Zé Maria, só para a gente fechar, uma cena que aconteceu no centro-oeste do Brasil, a Polícia Federal prendeu um professor em flagrante por compra de votos no Mato Grosso do Sul. Segundo a polícia, foram apreendidos com essa pessoa R$800, material de campanha e lista de eleitores que já tinham recebido valores pela adesivagem e compromisso de voto. A prisão ocorreu após o professor efetuar o pagamento a eleitores para adesivar carros. Além dos adesivos, os eleitores recebiam orientação em quem votar e uma cola eleitoral com os números dos candidatos favorecidos. Imagina o que acontece pelo Brasil, né, Zé Maria? Pois é, essa história da contratação de pessoas balançando bandeiras e colar adesivo, isso na verdade é a compra de votos. Como funciona? Contrata a equipe para balançar bandeira ou colar adesivo e é evidente, dificilmente esse pessoal votaria contra a pessoa que está contratando, né? Isso é um método antigo. Depois da abertura da delação do Antônio Palocci, a Justiça Eleitoral diz que já está mais treinada e já sabe muito mais sobre investigação de uso de Caixa 2 e dinheiro irregular em campanha eleitoral. Neste caso aí, por exemplo, não é o dinheiro declarado na Justiça Eleitoral, ou seja, dinheiro de fora, isso tudo será investigado. Muita gente fala aqui em terceiro turno, mas não é nada disso não. Depois das eleições, muitas denúncias vão aparecer e alguns mandatos vão cair. Zé Maria, bom trabalho, até mais tarde. Muito obrigado, bom dia a todos.